A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Amém? Hoje vamos ler aqui em 2 Samuel, capítulo 11. Hoje eu quero falar o que o pecado faz quando ele pega uma pessoa. Amém? Vamos lá. Eu não vou ler o capítulo todo, somente alguns versículos. Mas o capítulo 11, ele vai do 1 ao 26, que é a história de Davi, Batseba e Urias. Eu quero que você entenda o que o diabo é capaz de fazer na vida de uma pessoa quando ela concede, deseja e inicia o pecado. Bom, vou ler alguns versículos rapidamente. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que estava lavando ou tomando banho. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando a ela ele deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse: pejada estou. Bom, somente até esse versículo aqui, o versículo 5, mas eu quero que leia todo na sua casa, você vai entender o que o pecado faz. Amados, Davi, ele estava passeando pelo terraço e ele recebeu a tentação maligna de que havia uma mulher nua tomando um banho. Você vai entender os mistérios dessa palavra e você vai compreender melhor quando aplicar na sua vida. Davi olhou, desejou. Ele podia ter lutado naquele momento, mas ele perguntou o que era aquilo. Não era coisa para ele, mas ele perguntou o que era aquilo. E ele foi avisado que era uma mulher filha de Eliã e filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu, o seu servo. Porém, Davi ignorou todas as placas que dizia que é proibido, ele ignorou. Ele foi avante daquele pecado, ainda que ele soubesse, o coração dele já estava poluído, porque ele viu e desejou, ele desejou com os olhos ali, e aí ele colocou dentro de si, não aguentou a força, o inferno inflamou seu coração, assim ele a desejou, mandou trazer a ela, e aí ele teve ali uma relação com ela. Depois da relação, porque ela também não era uma mulher digna, porque seu marido estava na guerra. E mesmo assim, ela não o honrou. Nem ela, nem o rei. Urias estava pelejando pelos dois para salvar Israel. Mas ali não houve honra para ele. Eles desonraram ele. O diabo fez isso na vida de Davi. Aconteceu que ela disse mais tarde: olha, estou grávida. E agora? Aí eu vou ler alguns outros versículos para você entender, né? Agora, Davi enviou Joabe dizendo: envia-me Urias. Aí Urias voltou da guerra, né? E aí Davi começou a conversar com ele: olha, vai lá na sua casa, descansa um pouco com a sua mulher. Mas aí Urias não foi, ele ficou na porta do palácio, né? Ele ficou ali na porta da casa real. Aí Urias se deitou na porta porque ele não queria ir se deitar com a sua esposa. E Davi estava planejando isso por quê? Porque se ele fosse para casa, olha a maquinação, os pensamentos maliciosos de Davi. Se ele fosse para sua casa, ele ali se deitaria com a sua esposa e assim poderia dizer que a gravidez que ela estava era de Urias. Olha só. Mas fizeram saber Davi, lá no versículo 10, Urias não desceu à sua casa. Então disse a Davi a Urias: não vês tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Olha as palavras de Urias. E disse Urias a Davi:
a arca, oh aleluias, e Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Olha que soldado, olha que homem valente. Aqui, nós temos que se encontrar aqui. E quem somos nós? Nós somos Batseba, que se prostitui fácil para conquistar as coisas? Que desonra as pessoas? Nós por acaso seríamos Batseba? Ou nós somos Davi, que acha que já sabe tudo, que pode tudo e pode se apossar de tudo? Que mais tarde vem o profeta Natan no capítulo 12, repreendendo ele. Ou nós seremos Urias, honrando o rei, ainda que todas essas coisas sobrevenham sobre nós, honrando o rei Jesus. Olha só, então Davi, ele pega e escreve uma carta e manda Urias, o próprio Urias levar. Urias não leu a carta, mas na carta estava escrito para Joabe colocar ele à frente da peleja, para morrer primeiro, planejando então a sua morte. Sabe por que Davi perdeu essa guerra? Porque guerra era para Davi estar nela, mas ele preferiu descanso. E porque ele preferiu descanso, ele quis ficar ali e foi passear sobre o seu terraço, foi aonde que ele perdeu a guerra. Porque ficou. Você sabe aonde a guerra mais acontece? Às vezes é dentro da igreja. Se você ficar prostrado em casa, você não vai para a igreja, você não quer ter comunhão com a igreja, o que acontece? Você está igual Davi, sujeitos ao pecado. A todo momento você pode ser atacado por setas malignas. Estou falando aqui de uma prostituição, mas coloque agora qualquer tipo de pecado. Olha o que o inimigo fez. Ele entrou na mente de Davi, fez com que Davi tomasse posse do que não era seu. E assim, já que ela estava grávida, o pecado foi fazendo outros pecados. Quer dizer, ele já tinha pecado com ela, agora ele planejou dizer que aquele bebê que estava no ventre dela seria de Urias, se Urias fosse descansar em casa. Mas Urias deu uma lição de moral nele dizendo, não, a arca, Israel, Judá, Joabe, os soldados, estão todos lá, e eu vou ficar na minha casa, no meu cantinho, no meu quentinho. Não! Enquanto a igreja está pelejando, você está ficando aí em casa deitado? Enquanto a igreja está lutando, você vai ficar em casa? Opa, vai para a guerra, porque cabeça vazia o inimigo vai plantar semente. Vai para a guerra, não deixa o diabo plantar semente em sua cabeça. Comece a lutar contra isso, porque o inimigo está encontrando o campo, mas se você estiver na guerra, você não vai perder, você não vai ter espaço para o diabo. Olha o que ele planejou, irmãos, olha o que o diabo fez. São 3 pessoas importantes aqui. A prostituta no momento ali seria a Batseba, que estava se prostituindo. O profano seria Davi, que estava totalmente em pecado. E o fiel seria Urias. Qual deles somos nós? Quem estava indo para a igreja? Vamos chamar a guerra de igreja. Quem estava indo para a igreja? Urias. Quando falaram para ele, descansa, se aposenta um pouquinho aí? Não. Meus irmãos não estão fazendo isso, por que eu vou? Enquanto meus irmãos estão de joelho dobrado na igreja, eu vou ficar em casa? Só pedindo oração? Não. Davi pecou e pecou feio. Por isso mesmo que a criança que estava naquele ventre nem ao mundo pôde conhecer. Porque assim que nasceu, em seguida ficou doente e morreu. Depois Deus levanta o profeta Natan e mostra para ele toda essa palhaçada que ele fez. Grande foi o seu arrependimento. Ele pediu perdão. Ele foi humilde de pedir perdão. Mas o diabo não poupou nem o rei Davi. O diabo não esperou o momento. Ele só foi planejando a cada segundo. De repente aconteceu, Porque quem abre a porta para o inimigo somos nós, ele não arromba nenhuma porta. Foi quando, lá no capítulo 11, versículo 1, que ele ficou em Jerusalém. E aí à tarde, ele foi passear no terraço. E o que ele viu? Uma mulher se banhando.
Primeiro que eu não vou discutir a situação dela se banhar daquele jeito, né? Como que o banheiro dela ficaria assim, bem perto do terraço do rei? Seria proposital ela tomar banho ali assim? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o que o pecado pode fazer quando a pessoa deixa ele entrar. Primeiro, o pecado entrou quando ele estava no terraço. O pecado entrou ali, naquele momento. Ele podia ter lutado contra aquele pecado, mas ele alimentou aquele pecado. Perguntou quem era ela. Aí veio os sinais vermelhos dizendo que era filha de Eliã e mulher de Urias, o seu guerreiro. Ali ele ainda deixou alimentar mais o pecado. Mandou trazer ela. Foi e consumou o pecado, deixando ela grávida. Podia parar ali, podia se confessar, podia fazer qualquer coisa, mas não. O que ele fez? Ele mandou chamar Urias, e aí o pecado foi ficando cada vez mais sujo, pedindo para que Urias fosse para sua casa, para que ficasse com a sua esposa, para que dissesse que o bebê que estava sobre ela era dele. O pecado foi ficando cada vez pior. Não deu certo ainda. Ele escreve uma carta, põe na mão de Urias e manda Urias entregar a Joabe. Joabe, muito triste por isso, teve que obedecer a voz do rei. E ali, Urias morre na frente da batalha. Olha onde o pecado foi. Adultério, prostituição, homicídio. Olha onde o pecado foi. Quero que você hoje preste muita atenção com o que o diabo está planejando sobre a sua vida. Fique atento, fique muito atento. Amém? Quero deixar com você o meu contato, se você quiser receber um cafezinho todos os dias. Vamos lá? 011 95618 8781. Amém? Entre em contato comigo, vamos conversar e assim estarei mandando uma mensagem para você. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.